Eu queria falar de Dia das Mães, parte 2, né? Eu quero falar de Ana, uma mulher, uma mãe piedosa. E eu vou explicar um pouquinho o que é a palavra piedosa, porque eu acho que há uma confusão. Mas domingo passado foi muito emotivo, né? Dia das Mães. A Denise deu um depoimento como é a maternidade dela com o Nicolas, falou da adoção. Uma choradeira total, né? Eu fiquei até preocupado aqui, deu infiltração no vizinho. Tô brincando. Mas aí nós ficamos devendo uma foto, né? Que foi essa foto, ela foi o dia em que nós encontramos o Nicolas pela primeira vez, onde nós nos fomos apresentados, né? Então eu trouxe, ela é a foto da foto, né? Eu não sei se dá para ver porque é uma foto da foto, outro dia eu posso depois mostrar, mas esse foi a primeira vez que nós nos conhecemos, no dia da adoção, fomos apresentados. Não sei se você nota que o Denise falou que ele abraçou, tá aqui, ó. Ele pega e abraça, e também foi comigo. Tem foto que você lembra som, cheiro, não é? Você lembra do que você ouviu. Essa é uma das fotos que quando eu olho, ela é cheia de lembranças, recordações. Me leva naquele momento, dá para sentir o cheiro, né? O cheiro do Nicolas e tudo mais. E ele era esse... Foi quando, assim, o que acontece? Nós fomos apresentados, ó, a gente foi no centro de adoção, né? Fizemos todo o processo. Chega um momento onde você é apresentado para crianças que eles sugerem que você adote. E aí a gente pensando, bebezinho, pequenininho, né? Aí quando a gente vai no berço, tem esse bitelão desse menino. E aí a gente acordamos ele, pegamos ele do berço, e a hora que quando o Denise coloca ele no colo, essa é a reação dele, da Denise, ele já deita. O Nico sempre gostou de um colinho de descansar, né? Então ele já encostou. E essa aí é a história. Então, como nós ficamos devendo, eu queria apresentar para você. Tem uma outra foto, aquela você pode mostrar, a segunda. Acho que é Nicolas e Denise. Não, essa não. Essa eu vou mostrar no final. Nicolas e Denise. Tem que mostrar o pai, né? Mas eu vou explicar o porquê dessa foto aí. Tem a ver com a pregação hoje. Essa aí, o Nicolas, eu nunca vi um menino que sai bem em qualquer foto, até quando ele não quer. Você pode estar numa foto, vai todo mundo olhar para o outro lado, o bicho consegue olhar para a câmera. Então a gente tira essa foto, e foi quando a gente estava começando, depois que apresenta, você começa a ter interação com a criança, né? Então essa foi a segunda aí. E ele tinha uma carinha, ainda tem, o Nicolas é bonitão, né? Mas depois eu vou mostrar a foto dele como ele está hoje, que ele está lá em Cláudio, terça-feira é aniversário dele, e vamos completar 4 anos que ele foi batizado, né? Depois a gente vou falar um pouco disso. Mas também, terminado aí, obrigado. Abre aí a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 1, versículo de 1 a 8. Eu quero falar com vocês sobre Ana, né? Eu falei domingo passado sobre Maria, e eu não quis deixar Ana de fora, porque a história de Ana é incrível, né? De Samuel. Ana é a mãe de Samuel. E o que é interessante da história de Samuel e da mãe dele e tudo mais, que são raros os momentos em que a Bíblia narra a história de alguém desde o nascimento, desde uma oração. Existem outros casos? Sim, existem, mas são raros, né? E aqui mostra, é um desses casos. Então, chegando lá, em 1 Samuel capítulo 1, acompanhem comigo. Vamos ver a história de Ana, e depois eu vou dar para vocês o contexto, o que estava acontecendo aí, quando tudo isso aconteceu. Então vamos lá. Havia certo homem de Remataim, zufita dos montes de Efraim, chamado Elcana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do Efraimita, Zuf. Ele tinha 2 mulheres. Já começa a confusão aí. Ele tinha 2 mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos. Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló, para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Elcana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher, Penina, e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril.
E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Elcana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Homem é tudo insensível, não percebe, né? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Bom, a história é interessante, né? No Antigo Testamento você vai ver muito de poligamia, né? Era da cultura, e aí, conforme a revelação de Deus vai aumentando no meio do povo, essas coisas vão deixando de existir, né? Mas havia um Elcana, né? E ele tinha 2 mulheres. Então, assim, casamento, os irmãos são casados, as irmãs são casadas, já é desafiante. Agora imagina você com 2 mulheres. Não que o problema seja 2 mulheres, mas é difícil 3 pessoas chegarem a acordo, né? E aí, Ana, ela era estéril. E a Bíblia ressalta, a esterilidade dela era da vontade de Deus. E naquela época, ser estéril para uma mulher era como, olha, é como se ela não tivesse, ela se sentia inútil. Não só os homens pensavam isso, a sociedade, mas as próprias mulheres, não tinha sentido para ela não ser mãe. É como se algo faltasse. Então Elcana, ele percebe isso, imagina, eles têm um ritual, né, de sempre lá adorar o Senhor, e ele reparte lá, né, os bens com a mulher, com os filhos dessa mulher, e depois para Ana ele dá 2 vezes. Mas imagina o caminho, né, essa Penina, o quanto ela provocava. Olha os meus filhos aqui, você não tem filhos. Eu dou filhos para Elcana, você não dá. Eu estou garantindo a geração de Elcana, você não dá. E o que eu percebo aqui no caráter de Ana, Ana era uma mulher piedosa. O que é uma pessoa piedosa? Essa palavra piedosa, ela foi perdendo sentido conforme a gente vai avançando no século. Porque a verdade, a palavra piedade, ela significa alguém que tem devoção a Deus. Alguém que é devoto à sua religião e que demonstra isso, né? E é claro, se você é uma pessoa que tem temor a Deus, relacionamento com Deus, as ações vão acontecer, né? Você vai ajudar o próximo, mas não é esse o foco. A pessoa piedosa é a pessoa que tem piedade, que tem compaixão dos mais pobres. Isso faz parte, mas não é o que define antes. Hoje é o que define, mas antes não era assim. A Bíblia fala que ela tinha uma relação com Deus. E ela sabia que era Deus que causava a esterilidade. Agora imagina a outra. Você acha que Penina era uma mulher de Deus? Você acha? Ou sim ou não? Imagina você vem aqui no culto e uma irmã te encontra e fala: mas você não está bem hoje. Não gostei da sua roupa. Eu acho que você não é... Você nem deveria ter vindo hoje. Quem é você? Você entraria super encorajado aqui? Você falaria: nossa, Penina é uma irmã animadora. Você falaria isso? Não. Você vai falar: Penina precisa se arrepender. Ela precisa ser uma discípula, precisa ser uma cristã, precisa imitar o caráter de Cristo, né? Então Penina, ainda que ia ao templo, não era uma mulher que tinha a mesma piedade que Ana. Ia lá e cutucava, jogava na cara, fazia ela sentir mal, e ela chorava, né? Ela ficava muito triste. Aí vem o maridão, né? Querendo arrumar as coisas, e ele ainda pergunta: Ana, por que você chora? Oh, puxa vida, né? Dá vontade, talvez ela pensou: mas que pergunta, por que você acha que eu estou chorando? Né? Por que você está assim? E ela sofrendo tudo aquilo, um marido que não percebe, ou que não quer enxergar, ou que tenta remediar. Coitado, ele está tentando de alguma maneira ali amenizar a situação. Ela olha para Deus e há uma situação entre ela e Deus que ela precisa resolver. Ela olha para a Penina, e a Penina é o cão chupando manga, né? Como a gente costuma falar, está lá para infernizar a vida dela. E tudo isso é o contexto, é um dos contextos, né? E aí vai para a terra, a gente vai falar agora sobre de Israel. Como que estava Israel antes do nascimento de Samuel? Estava em crise. Termina o livro de Juízes, vai falar o quê? Naquela época não tinha rei, cada um fazia o que bem entendia. Era uma bagunça. E tinha algo pior acontecendo, porque Eli, que era o sacerdote, e esse sacerdote ele era por merecimento, não era por merecimento, era por nascimento, né? Era um direito de nascença. Então, vinha uma linhagem de sacerdote, Eli era dessa linhagem e era a vez dele de servir.
E Eli, ele é descrito como um homem passivo. Tanto é que no final da vida de Eli, se vocês sabem, ele morre sentado onde? Numa cadeira. Ele recebe a notícia que os filhos morreram, que a arca foi levada. Ele cai, ele está já cego, com excesso de peso, cai da cadeira, quebra o pescoço e morre. E você vai observar que ali a cadeira de Eli é um lugar que ele gostava de ficar. Quando a Ana vai orar, e eu vou falar isso aqui, ele está observando, provavelmente da sua cadeira, que fala é o lugar que ele costumava ficar. Então Eli era um sacerdote passivo. E aí o que acontecia? Os filhos dele também eram um problema. Olha lá em 1 Samuel 3,13, só para te dar o contexto, que Samuel já tinha nascido, mas só para você entender o que estava pairando. Fala assim, 1 Samuel 3,13 diz o seguinte: pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis, e ele não os puniu. Então assim, aquele homem, como não havia rei, mas tinha um homem que representava uma autoridade espiritual, era o papel dele dar direções ao povo, era o papel dele orientar o povo espiritualmente, e ele não faz. E os filhos deles assumem, porque ele já está velho, os filhos deles assumem o papel de serem sacerdotes, mas os filhos deles eram como ímpios. Olha que interessante, eles iam, vamos tentar atualizar, né? Eles iam para o templo, para a igreja, tinham funções importantíssimas dentro da igreja, eram que recebiam as ofertas, eram que teria que cuidar de todo o andamento do culto ao Senhor, só que eles eram desprezíveis. Sabe, irmãos, isso é tão sério, né? Você pode também estar nesse engano de vir numa igreja, de ter fazer coisas numa igreja, de ser reconhecido, mas desprezar a Deus. Olha que sério, não ter santidade. É como se Deus, eu não sei que aconteceu com eles, que parece que Deus, eu faço aqui, mas Deus não está falando comigo, Deus não está me vendo. Eu posso ser outra pessoa, eu posso enganar, eu posso mentir, eu posso ser desonesto, imoral, eu vou fazer aqui, tá bom. É como se não, a piedade é que eu falo, aquela relação com Deus que te transforma, que muda a sua ação. Quando ninguém está vendo, você continua. Eu adorei o que a Lenice falou, me deu material para pregar aqui. Imagina ela lá, pega ou não pego, pega ou não pego, pego, gasto ou não gasto, a necessidade chegando, mas por que ela não fez? Ela me viu lá olhando para ela, olha o dinheiro da oferta. Um anjo apareceu falando, não toque, foi isso? Ou o link falou, não mexa aí. Tinha uma armadilha, que caso você colocasse a mão, a ratoeira ia lá. Não tinha, mas o temor a Deus. Eu com Deus, ninguém viu. Ninguém estava lá. Quando ela falou, eu pensei assim, ela vai falar então que ela estava andando na rua e achou um dinheiro e pagou, sei lá, era o dinheiro que ela precisava. Não falou, porque às vezes a gente tem essa expectativa. Não, foi a piedade dela. Eu com Deus, o meu temor a Deus me moveu a isso. E isso diz muito para mim do relacionamento que ela tem com Deus. E como é para você? Até nessa área e qualquer outra. Deus é a sua referência. Não, eu não vou fazer, eu não vou falar, eu vou lutar, porque Deus, isso aqui é entre eu e Deus. Não tem a ver com igreja, com eu e Deus. Piedade. Você é uma pessoa piedosa? E aí, olha só também em 1 Samuel 3, versículo 1, fala assim: o menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias, Samuel já tinha nascido, né? Naqueles dias raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Então assim, isso já era algo que tinha acontecido mesmo após o nascimento. Depois eu vou entrar na questão do nascimento. Mas a palavra de Deus já estava rara. Visões, que era a maneira como Deus estava se comunicando com o povo, não estava acontecendo. Porque o povo estava perdido, os sacerdotes estavam perdidos, havia uma necessidade, se fosse até negativa ou positiva, que quando alguém falava algo de Deus é como algo precioso. Finalmente uma palavra de Deus. E você vai ver que é o que Samuel faz. Ele vem, depois do nascimento dele, ele é treinado, e ele se torna esse homem que vai trazer uma palavra de Deus. Então esse era o cenário da vida de Ana, e o contexto que ela vivia, né? Um país totalmente mergulhado em pecado, em trevas, a liderança espiritual morta, um sacerdote passivo. A situação estava preta, estava difícil, estava complicada, estava assim, difícil de lidar com aquilo, e aquilo foi
E começou a causar muita angústia. E eu acredito que Ana era uma mulher também angustiada por essa situação. Imagina ela indo para o templo. Se você ler o livro todo de Samuel, o começo, vai falar que quando o pessoal ia dar as ofertas, vinham lá os filhos de Eli e pegavam as melhores partes. Imagina você estar aqui, aí eu falo assim: quanto tem no envelope? Me dá esse 100zão aí para mim. Você ia se sentir feliz de dar a oferta assim? Imagina se E outra coisa que eles faziam terrível é que eles tinham relações com as mulheres no templo, porque lá tinha acomodações, eles tinham relações lá dentro. Imagina o nível como estava. Homens que não tinham nada, assim, tinham a função, mas não tinha relação com Deus, não tinha piedade. Irmãos, isso parece fácil de apontar para eles, mas é o que acontece, pode acontecer conosco. Você saber, ter o entendimento, até ter função, eu sei lá, e não ter piedade. E Deus não ser algo que te freia, que te põe para frente, que controla a sua língua, o seu ser, que permeia todas as áreas da sua vida. Pensa nisso. Ana era uma mulher cheia de piedade. E aí Ana, eu acredito que ela também tinha essa situação. O que ela faz? Ela percebe que aquela geração de sacerdotes estava corrompida. Olha, esses homens estão corrompidos. Se um dia eles tiverem filhos, o que eles vão passar para os filhos? Então eu sinto que ela juntou a fome com a vontade de comer, né? Tipo, eu quero muito ter um filho, mas eu quero também servir Israel, e eu quero que o meu filho seja sacerdote. Tanto é que quando ela vai orar e pedir a Deus isso, ela fala: eu vou entregar o meu filho aqui no templo, eu quero que ele seja um sacerdote. E aí, você vai acompanhar comigo agora do versículo 12 ao 20. Esse é o contexto em que Ana se encontrava. Versículo 12 fala assim: enquanto ela vai, anualmente eles vão ao templo e ela vai orar. Aí ela fala assim: enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava a sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada. Ele disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse: espera que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu, e seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz a um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu pedi ao Senhor. Samuel também significa Deus me ouviu. Olha que interessante, irmãos. Ana é difamada, ela vai, toda aquela, lembra do comecinho? Mulher falando mal, marido sendo insensível, a pressão que ela tinha: puxa, eu sou tão devota a Deus, por que Deus me deixa estéril? Né? O que está acontecendo? E ela nunca deixou de ir buscar a Deus nessa aflição. Ela vai, cheia de angústia, sabe? Ela faz aquela oração, irmãos, que é aquela oração que Deus escuta, né? Aquela oração que está em harmonia com a vontade de Deus. Ela podia falar assim: ah, Deus, eu quero um filho, eu quero agora, eu preciso. Ela ora, ela derrama. Aí está ele onde? Sentadão na cadeira, né? Ele fala: essa mulher é uma bêbada. Aí vai com tudo, ele xinga, ele difama e fala para si: olha, larga a bebida, mulher, sua cachaceira, sei lá. E ela se sente difamada, ela se sente como uma vadia. Fala: não me chame de vadia. Mas sabe o que eu vejo no coração de Ana? Olha como uma vida de piedade é capaz de transformar relacionamentos. Esse aqui, Irene, para você, é CNV na veia, né? Comunicação não violenta na veia. O homem vai e agride violentamente com palavras a essa mulher, e o que ela chama ele? Não é isso, meu senhor, calma aí que eu vou te explicar.
E a brandura dela, o coração macio dela, anula todo o julgamento. Ele foi com tudo, ele não perguntou, o que está acontecendo? Ele já foi julgando, como muitos de nós fazemos, diariamente. Né? Não fala, não, mas que homem sensível. Eu e você nós julgamos direto. Então ela, aquela mulher cheia de piedade, quando ela recebe aquilo, se fosse você, o que você faria? Eu faria assim, ei, o que você pensa que você é para falar isso? Olha os seus filhos, eles sim é que são os bêbados aqui da região. Que autoridade, são hipócritas, podia quebrar o pau aí, não era? Tinha todos os argumentos para chegar lá e arrebentar. Ela fala, não, ela trata esse homem com honra. Não, meu Senhor. E explica. E quem abençoa essa mulher? Eli. Não apareceu o anjo como apareceu para Maria. Não apareceu nenhum anjo e falou assim. Imagina ele xingando lá, né, a pobre da Ana, e vem o anjo e fala, Ana, coitado, esse cara não sabe de nada. Você vai ter um filho. Fica tranquila, deixa ele falar. A gente não fala assim para o outro, né? Deixa essa pessoa ficar falando. Não, foi o próprio Eli. Ela recebe isso e ela sai de lá como? Cheia de crítica, com raiva. Esse cara não sabe de nada. Como ela sai de lá, irmãos? Feliz, coração suave, em paz, entregue, com a certeza que Deus ia abençoá-la. Aí ela volta para casa, louvar ao Senhor, volta para casa, tem relações com seu marido, e nasce Samuel. E Samuel o nome dele tem muito significado, é aquele que Deus ouve. Deus me ouviu, tem essas variações. Eu penso assim, o quanto que nós temos que aprender com Ana, porque se você observar o que acontece, Ana desmama Samuel e leva para quem? Para quem que ela leva? Para Eli. Se eu e você tivéssemos talvez assistindo um filme da vida de Ana, e aí imagina tudo aquilo acontecendo, ela pega um bebê no colo, isso é tremendo, amamenta, o menino cresce, eu acho que por volta de 3 anos, fala, agora eu vou te levar lá. Imagina o que ela teve que trabalhar no coração, quebrou muita coisa ali, dor, né, de você entregar um filho. E imagina se a gente estivesse lá assistindo e falar, Ana, não leva seu filho lá não, você vai cuidar dele melhor que aquele homem. Eli não sabe cuidar de filhos. Não faça essa besteira. Eu prometi a Deus. Não, deixa de ser religiosa. Mas ela sabia quem era Deus. Ela sabia, irmãos, que por causa de Deus é que Samuel existia. Era uma geração que não era para existir. Existiu porque ela orou e Deus atendeu. E ela vai e leva para Eli. E o que faz Eli? Recebe esse menino e o educa super bem. Ele se torna um maior dos sacerdotes. Ele muda a sorte de Israel. Ele é aquele que começa a levar Israel para o rumo certo. Na gestão, vamos dizer assim, na gestão de Samuel, que quem é levantado? Saul, que era o rei que eles precisavam. E depois quem é levantado quando Saul faz o que faz? Davi. E aí se você estuda o livro de Lucas, você vai ver que Davi, humanamente falando, na descendência humana de Jesus é descendente de Davi. Eli, aquele homem, você entende que se Ana não fosse uma mulher piedosa, ela podia ter arrebentado uma relação, que depois eu acredito que eles se tornaram super amigos. Você levar seu filho para alguém, você tem que falar, dá muita recomendação. Eu acredito que Eli, né, isso aqui é tudo pensamento meu, Eli deve ter se quebrantado, puxa, essa mulher me deu uma lição de moral agora, vou cuidar do filho dela, a oportunidade que Deus me dá de criar alguém bem. E Samuel é bem criado, e eu acredito também que todo ano Ana ia lá e fazer uma roupinha, né? Mãe adora levar roupa para filho, né? Filho não adora receber roupa de mãe quando é criança. Aí ele vai, eu imagino Ana contando as histórias. Olha, meu filho, sabe por que você é Samuel? Porque Deus me ouviu. Sabe por que você está aqui? E ela vai contando, vai imprimindo o que? Espiritualidade. Irmãos, eu acho tão importante isso, sabe? Falando para os pais agora, né? Que nós temos muitos pais.
Tão importante que você fala o quanto você desejou o seu filho, o quanto você pediu a Deus, o quanto você ora pela vida dele. E se você não faz isso, eu acho que seria um bom tempo para você refletir e começar a fazer. Quando nós pensamos em adotar o Nicolas, nós já tínhamos o nome, Nicolas, ou Nicole, porque a gente estava aberto tanto para um lado como homem, mulher, o que fosse. Então é interessante porque nós escolhemos o nome do Nicolas, porque Nicolas é o quê? É aquele que conduz o povo à vitória. Se você chegar e perguntar, Nicolas, qual é o significado do seu nome? Ele sabe, entendeu? Olha, eu não estou falando que Nicolas é um cara perfeito, porque ele não é. Se você está pensando, mas o Nicolas, eu conheço o Nicolas, lembra de Eli? Você conhece Eli? Olha o que Deus fez com Eli, mas olha o que Deus fez. Então assim, eu quero tirar de nossos julgamentos, a gente precisa aprender que Deus faz o que Ele quer, com quem Ele quer, da maneira como Ele quiser. Que a gente tem que aprender a confiar nos planos de Deus e não querer, não gosto, ficar escolhendo quem eu gosto, quem eu não gosto, desmerecendo, sabe? A gente tem que tomar muito cuidado, porque eu sei que isso acontece não só aqui, em qualquer lugar do mundo, porque nós somos seres humanos, carregados de pecado. Por isso que nós precisamos ser piedosos, para que o Espírito ganhe espaço, para mudar a nossa mente, nosso coração e nossas ações. Então, tem uma foto, cadê a minha assistente aqui? Sumiu. Puxa, na hora... tá aqui, desculpa. Tem uma foto que eu apresento o Nicolas na igreja. Eu vou até te liberar, você pode mostrar todas as fotos que tem aí já e eu vou explicar. Só para você entender o que tem a ver aqui com o que eu quero falar para vocês. Nicolas, apresentação, aí. Esse dia foi o dia que Nicolas, o pacote foi entregue em casa. Que é literalmente assim, quando sai a guarda judicial, vem os órgãos responsáveis e te leva lá o pacotinho. É igual receber cartinha como é que fala? Objetos do correio, né? Não que meu filho seja objeto, mas você tem que assinar, conferir a mercadoria. É assim, você tem que olhar se está tudo bem com ele, né? Aí você recebe o laudo médico, você já sabe. Estamos entregando aqui, ele está saudável, ele está isso, aquilo. Assina aqui e toma um pacote. Aí depois eles fazem visita para acompanhar e tudo mais. Aí nós assinamos, pegamos um pacotinho. E era dia de culto, e a igreja estava orando, né? Havia todo um clima. Essa aí é outra foto que eu lembro: cheiro, conversas, música, voz, eu lembro de tudo, né? Nos remete a isso. Aí, eu lembro que a igreja estava orando e eu peguei o Nicolas, né? Foi todo aquele coisa bem de cinema, final de filme, sabe? E a gente passou com ele, ninguém entendia porque durante o processo teve um momento em que a gente quase perde a guarda do Nicolas, porque questão de corrupção, na hora que o juiz foi abrir para dar a guarda, tinha uma outra família lá no meio. Eu te explico a história. Foi uma época que nós vamos orar para confiar em Deus mesmo, porque quase que ele vai para outra família, como a Denise falou, era paraguaia, tinha muito mais renda, tudo era a favor deles. E graças a Deus nós oramos, aí tem toda uma história, e aí essa família desistiu e Nicolas veio pra gente. Que era plano de Deus, quando Deus decide, meu amigo, acabou. Então, aí que acontece? E foi no dia do culto, e a gente pedindo orações e tal. Então eu lembro, irmão, quando eu atravessei e apresentei igual o Rei Leão, sabe? Acho que até era a época. Aí que eu levanto danado lá o bitelão e falo: olha, isso aqui é Deus cumprindo a promessa. A igreja do Paraguai tem muito contato com a gente tem muita união, porque nós vivemos isso. Né? Deus, e eu falo isso para o Nicolas: Nicolas, era assim, a sua história é essa, você é escolhido por Deus, Deus quis assim. Você acha que Nicolas não teve conflitos quando a questão por que eu fui abandonado? Ele teve esses conflitos, e às vezes, imagina você não saber a sua origem, né? E eu sei que às vezes vai passar essas coisas. Mas um dia eu cheguei com ele e falei assim, ele sempre foi muito aberto, eu falei: essa é a sua história, eu tenho a minha, cada um tem essa é a sua. Algumas são ótimas, outras são mais difíceis, mas cada um tem a sua história, e nós vamos aceitar, porque é a nossa história. Talvez não mude, o passado não muda, e Deus permitiu isso. Por que Ana era estéril? Por que aquilo tudo tão ruim estava acontecendo? Porque Deus tinha algo muito maior para ela. Irmãos, uma vida de piedade, ela te ensina a você confiar mais em Deus.
Né? Eu queria falar de coisas práticas, tem muita coisa para falar de Ana, mas a gente já está chegando aqui no final. Deus ouve a oração de Ana, dá um filho, ela leva, ela não ficou lá, ai meu filhinho, olha, pode tirar, mostra só umas outras aí e tal, acho que é a do Nicolas sendo batizado, só para vocês, eu nunca mostro dele no final, né? Nicolas batismo, esse é o dia que ele é batizado. Outra foto que eu sinto cheiro, som, sou imergido, né? O bonitão abraçando sou eu. Ó, o Lucas e a Carla aí também. Esse foi 4 anos atrás. Aí tem uma última aí, para você que não conhece o Nicolas, nós 3, aí. Amplia aí. Estou falando para você, ó, Denise olhando para lá, eu olhando para lá e o Nicolas olha para a câmera. Esse menino consegue capturar a câmera, né? Então esse é o nosso filhinho, deve estar um pouquinho mais cheinho agora. Ele está lá em Cláudio, né? Ajudando a igreja lá. Mas pode. Eu quis mostrar, eu não estou querendo fazer propaganda da minha família, mas é bom a gente se conhecer mais, né? Como já conhece. Eu quero falar que os nossos filhos precisam conhecer a história deles. O quanto Deus, a sua história não começou quando você conheceu a igreja, começou antes. A Bíblia fala que é antes dos fundamentos. Aqui só foi um encontro com Deus. Isso é tão especial, o seu filho crescer sabendo, eu fui desejado, eu passei por situações, eu tenho dificuldades, mas Deus me ama. Deus é o Deus que ouve orações. É nosso papel, é nossa responsabilidade isso também. Eu fiquei Dia das Mães, né? A Bruna veio aqui fazer acho que é ceia que você fez. Aí na hora da oração, a filhinha assim, toda piedosa, né? A Bia lá com a mãozinha fechada. Eu até mandei foto, mandei pro Lima lá, o avô coruja e tal, né? Eu falei, isso é tão especial. De entender que esse momento é o momento que eu fecho os olhos. Alguns dos nossos filhos, irmãos, vêm para cá e não entendem o que eles vêm fazer aqui. Eu vou lá porque a igreja do meu pai não entende o que é piedade. Você pode ensinar desde pequeno. Se Samuel entendeu, por que o seu filho não pode entender? Nós precisamos recuperar e começar, olha, lá é onde a família de Deus se encontra. Tem que ter respeito, tem que ter... Vai se divertir também, é super legal, mas lembra disso, não esquece. É muito importante ir falando e expressando. Ana, ela soube imprimir essa paixão desde novinho, né? Imagina ela chegando, Eli, esse é o menino que eu pedi a Deus. Imagina que momento poderoso isso que aconteceu. Bom, então eu tenho aqui, para a gente terminar, coisas práticas. Tem alguns desafios para nós aqui nessa manhã. Que é muito legal, você se emociona, você acha bacana, mas o que isso? Onde eu posso aplicar isso na minha vida? Primeira coisa, sua piedade. Abre comigo lá em Filipenses capítulo 4, versículo de 6 a 7. Filipenses 4, de 6 a 7. Recomendo que você leia a história de Ana, de Samuel, né? Vá, conheça mais sobre esse assunto. Mas Filipenses 4, de 6 a 7 fala o seguinte: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Pergunto para você, você consegue enxergar Ana nessa escritura? Sim ou não? Totalmente do começo ao fim, ela não é? Sabe, irmãos, ela fala assim: não andem ansiosos por coisa alguma. Esse conselho bíblico não é algo banal. Se você percebe que em você há muita ansiedade, eu recomendo para que você olhe para a sua piedade, o seu relacionamento com Deus. Porque Ana, apesar de todo o xingamento, difamação, de uma questão muito séria com Deus, ela era uma mulher centrada, ela não estava lá desesperada, Deus, por favor, não aguento mais. Ela se continha e derramava o coração diante de Deus. E Deus ouviu essa mulher.
A sua piedade te dá domínio próprio. A sua piedade, ela transforma a sua maneira de pensar, de agir e de se relacionar. Quando Eli veio com aquela voadora no peito, né, com os dois pés assim para cima dela, a piedade dela fez ela se segurar, se controlar e respeitá-lo. Isso gerou um relacionamento que mais tarde foi muito útil para ela e para o filho dela. Não deixou, você é uma pessoa piedosa, você anda com aquele, e a Bíblia não fala que você não vai ter ansiedade, vai falar, mas quando ela vier, você tem que entregar a Deus. Não é, irmãos, quando nós começamos a andar muito na ansiedade, você vai andar pela carne, você vai manipular, você vai tentar mexer os pauzinhos. Nós temos histórias assim no Antigo Testamento, né? Abraão e Sara, ele ia ter filho, tem toda a história. Ela tentou dar uma forçadinha, foi difícil. Então, quando você está muito ansioso e ansiosa, porque homens também são muito ansiosos, isso está na nossa natureza humana, a sua tendência, se você não está indo para Deus, se você não tem piedade, você vai andar na carne, aí você vai fazer besteira mesmo. Eu já fiz, e você também. Mas a questão é, olha para a sua piedade, sua relação com Deus, aquele devocional onde você lê, onde você aprende as Escrituras, onde você bebe das promessas de Deus, onde você vai e ora e derrama seu coração. E como Ana saiu desse momento, ela sai com o coração em paz e feliz. E aqui ele fala, olha, se você tem vai lá para Deus e derrama seu coração, você vai ter uma paz que ninguém pode explicar. Ela excede o conhecimento. A pessoa olha para você e fala, mas você não tem motivo para estar em paz, você não tem motivo para estar feliz. Por que você é assim? E é isso que transforma, esse é o impacto de uma vida piedosa. Não é o quanto você faz, mas é o que você é. Jovens, quanta carne, né? Eu sei, porque eu não sou tão velho assim, mas eu lembro do meu tempo de juventude, os hormônios saltando, pulando, os amigos, tudo. Não pensa que na sua época era diferente. Era em alguns aspectos, mas natureza humana é natureza humana em qualquer tempo. E eu lembro quando aquilo me levava e eu tive que aprender, tive que orar muito para dominar. Mas eu lembro, irmãos, que eu tinha temor a Deus, sabe? Se você é um jovem, não venha com a conversa mole, eu sou jovem, por isso que eu faço isso. Você precisa igual ser piedoso, piedosa. Você precisa igual ter uma relação com Deus, de que Deus é aquele que vai frear quando vier a tentação, quando vier os impulsos da mocidade. Que o jovem, a Bíblia descreve o jovem como alguém forte, cheio de energia, mas se você não é piedoso, você vai usar para coisa errada. Como é a sua piedade? Você que é jovem. Então, desafio para você, volte a ter um devocional com Deus. Outra coisa que eu quero desafiar, se você é uma pessoa muito ansiosa, você precisa de um bom amigo nessa igreja. Chame o que quiser, discipulado, parceiro de oração, amiga, sei lá, colega espiritual, eu não sei qual nome você vai dar, mas você precisa de alguém que vai te acompanhar, de alguém que você vai, eu preciso de ajuda, irmão, eu estou passando por essa situação, ora por mim, puxa, eu tenho lutado com isso aqui, a ansiedade está me comendo a alma, me ajuda, ora por mim. Eu não estou falando, irmão, se Deus não quisesse que nós nos relacionássemos uns com os outros, Ele não criaria igreja. É o que Jesus ele ora, você pode ver em João 17, ele fala, olha, que a igreja seja um, e ele não está falando que os bonzinhos, legaizinhos se juntem e tudo anda em harmonia, os pecadores, os piores, conforme você, se você é piedoso, mais você conhece a Deus, mais você vai dar-se conta de que é alguém muito pecador. Não era assim que Paulo falava? Mais ele conhecia, mais ele era piedoso, ele falava, realmente eu sou o pior dos pecadores. Mas isso vai te unir a Deus e às pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, mas o que nos une é Cristo.
É o Espírito Santo, não é as nossas perfeições e os nossos pensamentos iguais. E se você é unido por pensamento, porque você concorda na parte humana, isso está longe do que Jesus idealizou. É espiritualmente. Senão não tem graça. Se todo mundo fosse igual e pensasse igual, essa igreja seria muito chata. Com quem que os atleticanos iam fazer brincadeiras? Com quem que os cruzeirenses iam fazer brincadeira? Né? Eu estou brincando, mas imagina todo mundo igual. Deus, na sua sabedoria, colocou cada um com pensamentos diferentes, cores diferentes, nível a maneira que nós fomos criados de maneiras diferentes, para honrar a Deus e não para se afastar dele. Outra coisa que eu quero fechar agora, como você lida com os conflitos, que é outra coisa que a gente aprende com Ana. Temos conflitos. Igreja é lugar de conflito, trabalho é lugar de conflito, casa é lugar de conflito. Você vai se divertir no futebol, é lugar de conflito. Ou seja, onde você for tem algum conflito, então não é? E aqui não é diferente, porque a igreja ela reflete na parte da sociedade. Mas só que eu vejo aqui em Ana, em vez dela jogar na cara, apontar, separar, julgar e rotular, Ana ela honra, ela se aproxima, ela ajuda a outra pessoa a entender o pensamento dela. Ela não vai lá, sabe, irmãos? Ela confia em quem Deus está colocando, isso é muito importante. Ela entende que, embora Deus é o soberano, Ele colocou pessoas ali. Ela, para que eu vou no templo se eu posso pedir a Deus? Esse Eli não sabe de nada. Eu com Deus aqui. Não, eu vou lá e vou pedir a bênção de Eli. E eu sei que Eli é um cara que está pisando na bola. E Eli, você tem uma ideia do nível que foi a liderança de Eli? Havia uma chama lá no templo, que há 300 anos não se apagava. Na gestão de Eli se apagou. Ele era relapso, mas Deus quis usar isso para nos humilhar, irmãos. Você é do tipo que quer tudo certinho, igreja em casa maravilhosa, que tudo funcione bem, que tudo dê certo, não pode errar, errou, não venho mais. E alguns têm deixado de se relacionar uns com os outros por causa de conflitos. Alguém falou que você não gostou? Não falam mais com essa pessoa. O que Ana está te ensinando hoje? Você vai numa igreja em casa, eu ia, era legal, até o dia que eu vi um pecado em alguém, pisaram no meu calo, me contestaram, agora eu não vou mais. O que você aprende com Ana? Talvez você está jogando um relacionamento que vai te salvar lá na frente. Talvez você não está entendendo o que Deus quer te mostrar. Então, o outro desafio que eu quero para você hoje entender, resolva seus conflitos. Para você resolver seus conflitos, você vai ter que subir de novo para os desafios que eu dei no começo. Uma vida de piedade. Vai lá, resolve com Deus, ore, busque ajuda. Aí você vai se relacionar com outras pessoas, eu preciso de ajuda para resolver isso aqui. E aí você vai resolver. Por quê? Porque o que Deus faz é mais importante do que você pensa. Então, irmãos, quero terminar com uma oração. O Léo vai dar aqui um aviso. E a gente vai ter uma canção final, é isso? Sim, cadê? Vamos ter uma canção final. Eu queria que você pensasse. O Léo vai dar um aviso antes, tá aí, vai ter uma canção final. Mas eu queria que você pensasse, irmão, porque amanhã é segunda, até terça-feira se você não chegar e conversar com alguém, terça-feira você não vai só lembrar de Ana, umas fotinhos legais que eu mostrei, e algumas coisas interessantes, e vai passar batido. Então, tomara que você pegue o que foi falado hoje, aquilo que Deus está te mostrando, e torne isso uma prática, porque uma pessoa piedosa, ela tem práticas, tá bom? Oremos. Pai, obrigado pelo exemplo de Ana, uma mulher tão especial, uma mulher de um caráter frágil, mas ao mesmo tempo tão forte. Pai, obrigado que a gente pode aprender com uma mulher assim, derramar a nossa alma e súplica diante do Senhor. Deus, eu oro para que sejamos pessoas piedosas, que nosso relacionamento com o Senhor, Pai, seja o mais importante. Pai, que a nossa união com Cristo, ela seja evidente, não só no que a gente fala, mas no que a gente vive. Eu oro por nossa santidade, para que o mundo tenha esperança, Pai, que
movido por Teu Espírito, nós podemos fazer coisas inimagináveis. Podemos mudar e transformar nosso coração de uma maneira única, que só o Senhor permite. Pai, eu sei que tudo que temos de bom vem do Senhor. Eu sei que as coisas difíceis de entender também vêm do Senhor. O Senhor as permite para o nosso bem, Pai. Eu oro por cada um, por aquelas pessoas que não têm tido uma vida de piedade, para que tenha, para que isso reflita nos relacionamentos, para que tenha bons amigos aqui nessa igreja. Eu oro, Pai, para que os conflitos sejam resolvidos e surgirão outros conflitos, e minha oração é que outros conflitos também sejam resolvidos, porque essa é a nossa vida, é a nossa condição. Que o Senhor possa nos dar frutos do Teu Espírito. Pai, eu oro por nossos amigos que nos visitam, por aqueles que estudam a Tua Palavra, que o Senhor possa quebrantá-los, Pai. Que haja conversão, Deus, que as pessoas se convertam, mudem a mentalidade, mudem o coração. Pai, que cristianismo não seja algo que se praticar fim de semana, quando dá tempo, mas que seja prioritário. Pai, que as pessoas quebrantadas pelo Teu Evangelho aprendam a buscar o Teu reino em primeiro lugar. Porque um dia estaremos diante do Senhor e tudo aquilo que pensamos ou defendemos não terá sentido se não houver harmonia com a Tua Palavra e com a Tua vontade. Louvado seja o Senhor, louvado seja Jesus, pela vida e sacrifício dele por nós. Em nome dele oramos. Amém. Obrigado, irmãos. Ótima semana.